pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao podcast das Engenheiras Notáveis, o podcast da Engenharia. Isso aí, pessoal, estamos aqui de novo para trazer um conteúdo de qualidade para vocês. Vocês devem ter notado, né, uma diferençazinha no cenário. Estamos estreando aí, né, Gi? É isso aí, cenário novo. Cenário novo das Engenheiras Notáveis nesse episódio que vai ser muito especial. Pessoal, agradecer primeiramente aos nossos patrocinadores, claro. né, Gi? Claro, quem são eles que estão aí sempre nos apoiando, permitindo que o canal seja mantido no ar. Então, o nosso muito obrigado aí à Procrio, à Soprema, à Soncine, ao IDD e à Imper Solutions. Muito obrigada. Isso aí, muito obrigada, parceiros, em estar conosco aí nessa missão de compartilhar conhecimento na nossa área de engenharia. Com certeza. Falando em conhecimento, pessoal, hoje a gente vai falar de um tema importante, mas é um tema diferenciado aqui para as engenheiras notáveis. Não é um tema especificamente técnico, mas um tema fundamental para a construção civil, para os empreendedores e principalmente para as mulheres empreendedoras, né? Quais são os nossos desafios, as nossas dificuldades do dia a dia? Inclusive, tivemos aí algumas seguidoras pedindo também para falar sobre negócios, empreendedorismo. Claro, trouxemos, né, uma especialista, uma mulher, obviamente, Lógico. né? Empreendedora de sucesso e de peso, para falar um pouco com a gente sobre esse assunto de empreendedorismo e o papel da mulher na construção civil. Fala um pouco aí da nossa convidada, Gi. Eu falo sim, mas eu vou fazer um parênteses aqui. Não adianta muito a gente ter só a técnica e não saber como usar, como empreender, né? Com certeza. Isso é extremamente importante para nós, até para nós aqui mesmo. Certeza. Como a gente sempre fala, mais uma aula aí, né? Uma aula certeza. diferente hoje para nós. Detalhe, né, Gi? Ninguém ensina isso na faculdade. Ninguém ensina isso. Ninguém ensina em lugar nenhum, viu? Te ensinam a ser técnico, mas quando você vai empreender, são muitos desafios. Muitos. A gente se depara com muitas barreiras, né? Então, é um assunto extremamente importante. Então, não sendo redundante, né? Vamos aí falar da nossa convidada de peso aqui. Olha, o currículo é extenso, eu vou fazer um resumão, vocês já me conhecem, então. Ela é técnica em edificações em ar-condicionado, ela é engenheira civil, ela é especialista em BIM, especialista em vendas e, além de tudo isso, ela é formada em marketing. Seja bem-vinda, Crica, ao nosso podcast. Muito bem-vinda, prazer ter você aqui com a gente. O prazer é meu de estar aqui. A gente já se encontra online, agora presencialmente, né? Isso aí. E parabéns pelo podcast, eu tenho acompanho um pouco hoje de manhã também. E muito relevante a gente trazer cada vez mais conteúdo para a nossa engenharia, né? Que vai muito além do técnico. Com certeza. Conta para nós, eu fiz um resumão aí do seu currículo, mas conta para nós como você caiu na engenharia e, mais precisamente, como que você foi para esse lado do empreendedorismo. Eu sempre gostei muito da área técnica. Então, quando eu fiz o técnica em edificações, que foi meu primeiro curso, na realidade, o primeiro foi em refrigeração, eu tinha certeza que eu ia escolher ou arquitetura ou engenharia. Uhum. Mas como na época do meu técnico eu desenhava no papel manteiga... Isso denota a idade. Crica, a gente já fala, cuidado com alguns contos por conta da entrega da idade, mas tá bom. Experiência. Eu desenhava no papel manteiga e o meu professor, eu era a única mulher da minha sala, então o professor colava em mim e falava... O teu desenho é muito ruim. Nossa, eu ouvi isso no meu técnico também. Você não tem criatividade, seu desenho é ruim. Você viu também? Eu falei, bom, então você é engenheira, né? Melhor, né? Vamos escolher. E assim eu fui para engenharia. E aí você fez a engenharia e foi para marketing, porque você são lados opostos, né? Não é que são opostos, eles são opostos, mas eles se complementam. Né? São meio distintos, assim. Só que aí, nessa parte do empreendedorismo, eu entendo que eles se complementam ali. Em alguns pontos ali, a gente precisa do marketing, né? Com certeza. É primordial, eu acredito. Crica, e quando que nasceu a Crica empreendedora? Isso que eu ia te perguntar. Foi logo de cara, se formou, já vou empreender, ou você chegou a trabalhar em construtora, escritório, CLT? Como que foi essa virada?
Foi durante o processo da graduação. Eu trabalhava na Gerdau, eu era muito bem paga, obrigada, mas eu tinha um desejo eu já tinha o desejo de empreender, já vinha antes, e eu tinha um desejo muito grande de ir para a obra. Então, eu queria ir para a obra, então eu pedi demissão da Gerdau. Eu lembro que na época o meu chefe não queria me dar demissão, ele falou, você tá louca, a gente está em 2016, existe uma crise, não vou te demitir. Aí, 3 meses depois, insistindo, ele me demitiu. E aí, eu saí da CLT e resolvi, no meio da faculdade, fazer estágio. Eu queria fazer um estágio na obra. E aí, já para começar a empreender. E aí, eu tive uma grande surpresa quando eu fui procurar esse estágio na obra, porque quase não tem vaga de estágio na obra, né? E aí, surgiu uma vaga de uma consultora de Florianópolis, porque na época eu morava em Florianópolis. Legal. Só que era uma consultora super famosa. E quem foi concorrer a essa vaga era por indicação. Adivinha quem concorreu a essa vaga comigo? Ai, nem eu, hein? Meu namoradinho da escola. Não acredito! Da faculdade. Nossa, gente! Então, a gente estudava junto, a gente namorava. E ele falou, eu recebi uma indicação de uma construtora famosa, que eu não vou citar aqui pra gente preservar. Eu falei, eu também. Ai, caramba. E aí ele foi fazer a entrevista, ele falou, não, eu tenho certeza que você vai ser contratada, você já é técnica, já trabalhou na Gerdau, faz faculdade, e eu só faço faculdade, sou um mero estudante. 2 semanas depois, ele me liga, chorando, que ele é de Libra, né, então ele chorava mais que eu, chorando, falando, eu fui chamado para essa vaga. Não acredito. E aí, naquele momento, eu não consegui nem ficar triste, porque fiquei Era super por feliz ele, por né? ele. E eu tive uma grande virada de chave. Eu falei, se eu realmente quiser atuar em obra, eu preciso ter meus próprios clientes. E naquele momento eu decidi que eu não ia mais estagiar, então eu comecei a buscar meus próprios clientes. Eu nem era formada ainda. E aí, lógico, né, o empreender, ele é um grande... Eu digo que o empreender, a gente precisa de uma reforma interna muito grande. Verdade. Quem trabalha com reforma sabe, né? Quanto é difícil. Aquela poeira, aquela sujeira, aquela incomodação, mas você tem que tirar. Então, eu percebi que eu precisava ter muito mais habilidades para empreender, porque eu tinha que me vender. Eu tinha que vender o tempo inteiro. Não era só a técnica, né? Você precisava vender o serviço. Exato. Eu tinha que vender o serviço, ser empresária e dar conta de tudo aquilo. Então, foi uma reforma muito grande. Eu tive que mudar toda a minha mentalidade, estudei tudo sobre isso, para conseguir empreender. Então, quando eu me formei, que eu consegui ter mais tempo, foi o ano que eu mais estudei e trabalhei. Legal. Porque daí me formei, comecei a estudar marketing, comecei a fazer cursos. Então, no final de semana, eu não tinha nenhum final de semana. Era só estudando. Sempre estudando, sempre em eventos de network, sempre me conectando com outras pessoas. Porque na época... não sou tão velha assim, né, gente? Mas assim, na época, não tinha encontros de engenharia específico como a gente tem hoje, né? O projeto que eu tenho hoje com a ONCE. Então, eu ia para eventos de startup, eu ia em encontros de empresários, para ver o que eles estavam fazendo, o que eu tinha que aprender. Então, foi assim, na tentativa e erro mesmo, e errei bastante, e tive que trabalhar bastante minha mentalidade. Foi, assim, uma construção. E eu sempre falo, eu tô a um passo de me tornar algo. Eu não tô pronta, Porque todo momento, quando a gente empreende, a gente tem um novo desafio. Verdade. Eu preciso melhorar meu marketing. Ok, agora eu preciso contratar, porque eu melhorei, cresci. E como que contrata? Como que gera? A gente estava falando sobre isso, né? Então, é uma lapidação Constante. A gente não pode parar. E se parar, não cresce. É contra a vida, na realidade, né? A expansão, ela é constante. É a melhoria contínua. É verdade. Melhoria contínua. Você sabe que há algum tempo saiu uma matéria que o pessoal pediu para eu falar um pouco sobre o que precisaria para se tornar um projetista de impermeabilização, né? Que é a área que eu atuo, que também foi a área que eu comecei a empreender. E é o que você falou, né? A gente é lapidado constantemente. E uma das coisas que eu coloquei, né? E até sem pensar muito, mas por conta até da vivência, né? Que a gente vai aprendendo no dia a dia. Falei, cara, eu acho que além de tudo, além de técnica, de tudo isso, principalmente a resiliência.
Porque o empreendedor, se você não tiver, né, é o que você falou, essa mentalidade de que todo dia vai ter, assim, um desafio novo. É o que você falou. Ah, preciso melhorar o marketing. Melhorei legal, tô bem. Puxa, cresci, tô com volume maior, vou ter que contratar gente. Nossa, contratei gente e agora vou ter que treinar esse pessoal. E o perfil não deu. Então, assim, todo dia é um desafio novo, né? E a gente precisa estar preparado para isso, porque é o que a Krika comentou. Muitas vezes é no erro e no acerto, né? Mas muitas vezes a gente conta com parcerias, ou até de aprender com os erros dos outros, né? Pessoas que estão dispostas a compartilhar, a trocar informação, né? É mais fácil aprender, às vezes, com o erro dos outros do que com o nosso próprio, né? Que é o que a gente vai falar um pouquinho aqui hoje. Às vezes a gente, assim, às vezes muita gente, não sei se isso talvez seja característica pessoal mesmo, né? Às vezes a gente não consegue enxergar onde a gente tá errando. Por isso que muitas vezes não aprende com o nosso erro e aprende com o erro alheio. Né? Porque é mais fácil você olhar para fora do que você olhar para você. Com né? certeza. Então, isso tem alguns pontos filosóficos, né? É muito filosofia. É muito do perfil, né? Muito pessoal. Exato. Mas uma das coisas que mudou em toda essa minha jornada empreendendo, sem dúvida, foi ter mentores. Eu sempre tive mentores e tenho mentores até hoje. Então, muitas vezes, quando aperta, eu sei onde perguntar. Você corre para o mentor. Qual o erro do empreendedor? Você vai procurar saber qual é uma boa carne para quem faz pão? Não, né? E aí, o que acontece? Muitas vezes a gente vai empreender, não tem ninguém que empreende na família, teu pai e tua mãe são funcionários públicos, enfim, tem outra tarefa, a gente às vezes vai perguntar a opinião deles. E o que acontece? O desestímulo. Nossa, já você joga tem um balde de água fria, né? Exato. Pergunta sobre carne, quem trabalha com carne. Só pergunta, não tenho dinheiro para pagar o mentor. Não tem problema. Quando você tiver uma dor no teu negócio, pergunta para alguém que já está num nível, preferencialmente num nível maior que você. E aí, se você olha em volta e não tem ninguém, é porque talvez você tenha que mudar de ambiente, né? Eu acho que é uma das coisas que eu aprendi assim que eu virei a minha chave esse ano, né? Que esse ano eu também tive uma virada, né? E eu tenho feito bastante isso. Se eu quero começar alguma coisa, eu vou... Mesmo que eu não conheça a pessoa, tá? E eu sempre fui uma pessoa muito introvertida. Difícil de me relacionar com... Conhecer outras pessoas, network, então, meu Deus do céu. É meio difícil acreditar, né? Pois é, a pessoa que faz um podcast, né? Grava podcast e fala, tá bom, vai contar outra. Gente, mas eu era extremamente... Hoje, o que eu faço? Às vezes eu nem conheço a pessoa, mas eu vou lá no LinkedIn, às vezes, e mando uma mensagem. Falo, olha, eu vi que você trabalha com isso, atua com isso, isso e isso. Eu gostaria de conversar com você para aprender um pouco, porque eu tô entrando nessa área e eu achei legal. Eu tenho feito isso, então isso é realmente importante. Falar de carne com quem conhece sobre carne, isso é muito importante. Já é uma lição aprendida, pessoal. Já anotem aí, dica de ouro da Krika. Já começamos. Já começamos. Sem entrar na pauta, já começamos. Bom, Krika, você comentou aí com a gente que então, né, a partir de 2016 para cá você, né, começou a sua carreira, trilhou aí a sua carreira. Como que você enxerga atualmente, né? Você passou 2016 para cá, eu também, às vezes até um pouquinho antes, essa questão da gente, do preconceito e da aceitação da mulher na construção civil. Como que você enxerga isso hoje? Depois de você, lógico, a gente está em lapidação constantemente, mas já ter passado por muitos processos aí de lapidação. Como que você vê isso atualmente? Eu acredito que tudo que é novo impacta, tudo que é novo incomoda, a gente não aceita. Então, eu vejo hoje que a inclusão da mulher na construção civil é a grande inovação. A gente fala de inovação na construção civil, na realidade, a inclusão da mulher é a grande inovação. Por quê? Porque a gente tem modos de funcionamento diferentes do homem. A gente tem uma visão diferente. Isso eu estou falando de forma antropológica, a gente pode buscar referências, né? Não sou eu, Krika, que estou falando, são fatos e dados. Então, quando a gente inclui a mulher, a gente tem um outro olhar. A gente tem uma outra perspectiva. Então, lógico, muitas vezes a gente trabalha no canteiro de obra, a gente está falando com pessoas do terceiro setor. A expansão de consciência dele, que tem em casa uma mulher que às vezes ainda é submissa a ele faz... Enfim, segue ali um padrão que ele foi ensinado. E tudo bem, ele não consegue fazer diferente porque ele foi ensinado assim. Ele ainda não fez a reforma interna dele. Sim. Então, chega uma mulher
mandando nele. O que acontece aqui? É um choque muito grande. Então, quando a mulher ela chega na construção, ela precisa descer um salto. Verdade. E ficar aqui, ó, igual para igual, no mesmo nível de consciência. E não é nosso papel, logicamente, ensinar alguém, mas perguntar para essa pessoa, né, alguns comentários que possam surgir. Por que ele pensa daquela maneira? Como ele conviveu? E aí eu deixo até provocação para vocês. Comecem a perceber. Geralmente, quando essa pessoa do terceiro setor já tem uma filha que empreende, já tem uma mulher que trabalha, já que vai para a luta. Um pensamento muito diferente, ele né? muda. Aí, se você pergunta, ele fala, minha filha também, ela quer estudar. Então, a chavezinha já vira um pouco. Exatamente. E assim, a gente vai reconstruindo a construção também. É uma reconstrução. Dia a dia, né? E essa mentalidade, esse viés inconsciente, ele está muito instalado, inclusive, na gente. Quantas vezes a gente repete coisas que vêm do nosso viés inconsciente? Eu lembro que eu falava no começo, quando eu comecei, porque eu tinha uma empresa de engenharia, né? Eu estava em Florianópolis, chamava UOMA Engenharia de Mulheres. Que legal, gostei do nome. Eu gostei também. Específica para mulheres. Às vezes eu ia com as minhas mulheres para obra, pintora, eletricista. Que legal. E o cliente falava, a mulher é mais delicada, né? E eu falava, E depois eu fiquei pensando, não, mulher não é mais delicada. Ela tá aqui porque ela tem outras competências, mas a delicadeza, ela não tá linkada à mulher. Era o meu viés inconsciente. E quando você começa a se questionar aquilo que você repete, você começa a mudar essa realidade, né? Você começa a perceber que muita coisa você repete de comportamento, de visão, porque você foi criada assim, né? Assim, foi uma construção e é o que você falou. A gente chega um momento que você, se chegou nesse nível, tá ótimo, porque tá percebendo, né? Teve o autoconhecimento de perceber e falar, poxa, não é bem por aí. Isso é algo que veio de uma construção, mas o que é real hoje, né? O que é fato, na verdade. Exato. E aí que eu falo, quanto mais a mulher tem um alicerce bem construído, o que é um alicerce? Ela ter certeza daquilo que ela está fazendo. Porque a gente tem um programa mental, a gente tem um sistema, na realidade, mental, sistema auricular ativador ascendente. Ele busca na rua mais daquilo que a gente pensa e acredita. Eu vou dar um exemplo. Não, já aconteceu com vocês, de vocês, por exemplo, quero um carro Volvo dourado. Ninguém tem, quero esse carro para mim. Eu falei Volvo porque é um sonho consumo material meu. Mas é lindo. Quero um carro diferente, um carro amarelo, porque ninguém tem. Aí você procura ali no Google um carro amarelo. Você foi pra rua, o primeiro carro que você vê... sempre amarelo. Você vê toda hora um carro igual ao seu. Por quê? O nosso sistema ativador auriculado, ele é uma secretária da nossa mente. Então, tudo aquilo que a gente acredita, ele vai buscar e trazer pra gente na nossa realidade. Então, se eu acredito que uma mulher é desrespeitada, se eu vou pra obra sem o meu poder pessoal, sem saber que ali é o meu lugar, sem dúvida que aquilo ali é meu lugar, eu vou me deparar com pessoas que vão me aceitar. Agora, se eu ainda não sei o meu valor, se eu ainda tenho dúvida se sobra para mim, eu vou encontrar pessoas que vão confrontar a minha crença. E isso é muito forte porque eu passei por isso na minha carreira. Então, a primeira vez que eu fui para obra, eu tinha dúvida. Será que eu estou pronta para ir para obra? Eu fui para implantar BIM. E aí nossa. Cara, você já foi para obra sendo mulher e para implantar BIM ainda, que é outra coisa muito diferente do que o pessoal está acostumado. O pessoal nem virou a chave. Também. Que tablet, que QR Code, você tá louca? Sai daqui, eu fiz assim a vida inteira. A frase se repete. Sempre, tá em todas. Então, isso é muito complexo. Então, eu fui com essa crença que seria um ambiente, e eu lembro que a primeira pessoa, o primeiro mestre que me recebeu, ele falou, eu não gosto de mulher na obra. Nossa. E aí eu falei, não, isso é alguma crença minha, eu preciso trabalhar isso dentro de mim. E aí eu pensei, eu sou mulher. Mas ele falou que ele não gosta de mulher, ele não falou que ele não gosta de mim, então tá tudo certo. Isso tem a ver com ele e com alguma coisa que ainda tá em mim. Então, eu preciso fazer reforminha, tirar todo entulho, e às vezes isso também leva tempo, né? Eu ouvi uma vez que o cérebro ele pode ser reprogramado, né? Não é um ambiente que programou, ele vai ficar ali para sempre.
você consegue. Mas aí parte um pouco de nós fazer essa reprogramação. E leva tempo. Leva. É a neuroplasticidade, né? Agora está sendo bastante estudada. Até tem um cara que eu gosto muito, Joe Dispenza. É um conteúdo bem profundo, denso, assim, mas quem já gosta dessa área vai gostar. E eu, inclusive, tive uma reprogramação sobre dinheiro. Que legal. Mulheres e dinheiro, às vezes, também tem essa referência, né? Eu tive que fazer, dentro de tudo que eu tive que aprender para empreender, marketing, vendas, me vender, né, a marca pessoal. Eu lembro que eu anotava tudo que eu tinha que aprender e quando eu chegava na hora de lidar com dinheiro, porque você vai ser empresária, você vai ter muito fluxo de dinheiro, eu não conseguia nem escrever a palavra dinheiro. Eu colocava o símbolo do dinheiro, assim, mas eu não conseguia escrever dinheiro. E eu falava, não, para o dinheiro eu vou olhar depois, isso é uma consequência. E eu ficava negando eu olhar para o dinheiro. E aí eu cresci muito, a Woma cresceu muito rápido, em um ano ela explodiu, eu estava com uma equipe gigante, muito cliente, e um dia aconteceu algo que foi muito impactante para mim, tanto que eu lembro até hoje. Eu já estava crescendo muito, fazia muito dinheiro, e às vezes o dinheiro não ficava na minha conta. E eu já estava estudando um pouquinho sobre energia do dinheiro, como investir dinheiro, enfim, já tinha aprimorado um pouquinho mais. E eu parei para fazer o pagamento de um pessoal meu e paguei minha faxineira. E aí, uma meia hora depois, ela me respondeu, Krika, você me pagou o ano todo? Eu falei, não, peraí um pouquinho, não, te paguei o que você fez hoje. Não, é que você, ao invés de passar R$120, você me passou R$1.200. Caramba. E isso foi um choque, porque ela me avisou. Imagina quantas vezes eu posso ter feito isso. E a pessoa não usou avisou. de má fé e ficou Exato. E aí eu entendi que na minha mentalidade eu me livrava do dinheiro. Então, entrava muito dinheiro. Imagina, a gente trabalha com engenharia, ticket médio alto, construção, obra, empreitada global. Então, era muito dinheiro. E o dinheiro não ficava. E eu falei, caraca, tem alguma coisa aí. E aí eu tive que fazer minha reforma do dinheiro também, essa reprogramação do dinheiro. Preciso fazer essa também. Porque parece que ganha tanto e não sobra nada, né? Exato. Gente do céu. E para tudo. Então, eu aprendi isso ao longo da jornada para tudo. Então, é isso que me incomodava. Tudo que incomoda, que a gente não quer olhar, ali às vezes existe. E se você é empresário, você precisa lidar com dinheiro. Verdade. Sim. Às vezes a mulher tem medo, eu passo isso muito com arquitetas, que são alunas minhas. Ai, não falei sobre dinheiro. O cliente pediu orçamento, eu não consigo falar. Por que não consegue falar sobre dinheiro? Porque a parte primordial para você fazer um projeto para ele. Com certeza. Exatamente. Para o seu negócio, né? Exato. Então, atenção. Mais dicas aí, gente. Mais dicas. Atenção. Eu já tô até anotando, porque eu vejo que eu tenho um problema também com isso. Né? Com De, dinheiro. tipo assim, A gente não, já não, começa, não com dinheiro, vamos, assim. Tipo, se alguém me pede alguma coisa, nossa, vou ter que falar quanto eu cobro e agora. Então, eu tenho esse... eu empaco um pouco nisso. Uhum. Né? Tipo assim, putz, vou cobrar. E aí, muitas vezes, a gente cai naquilo, né? Não, aí cai naquela coisa que a gente comentou até em alguns episódios anteriores, do tipo assim, chega alguém e fala, faz aí um projetinho pra mim, você é meu amigo. Então, não faz o preço na camaradagem, né? Então, não que isso aconteça. Muitas vezes, às vezes, eu nego pra eu não cair nesse conceito. Por quê? Ou pra você não ter que cobrar, pra você não arrumar um problema de relacionamento, né? E é um problema, assim, que eu penso, assim, putz, se eu cobrar, cara, a pessoa vai ficar brava. Então, é uma questão minha, né? É uma questão que eu preciso trabalhar. Exatamente. Afinal, é o meu trabalho. Eu vou despender tempo, eu vou despender recurso para fazer aquilo. Então, eu tenho que cobrar. Exato. E você que escolhe se vai cobrar ou não. Sim. E é importante cobrar porque é muito trabalho. Exato. A gente tem nossos custos. Isso também tem a ver com esse alicerce, esse poder pessoal. Eu também passei muito por isso. No começo cobrava barato, não fechava ninguém porque era muito barato. Então, foi uma reconstrução. E é lógico olhar para isso, né? Da onde que veio. No meu caso... Eu vim de uma família muito humilde, do interior de Santa Catarina. Então, a vida inteira eu não tinha esse valor
percebido, eu não tinha poder pessoal, eu tinha uma família muito humilde, então eu me livrava do dinheiro para honrar a minha família. E tinha Sim. outras lojas, outras questões que depois eu acessei. Então a gente precisa olhar para isso. Muitas crenças, né? Que certeza. vem lá da infância. Demorei uns Sim. 10 anos para limpar tudo, tá? A gente tem muitos comandos. Eu ainda tô tentando limpar algumas. Eu Mas ainda... Acho que a vida inteira a gente fica. Vai limpar sempre. Tu vai chegar num e falar, opa, cheguei. Ah, não, mas tem mais aqui, já tem outras camadinhas. O HD tá sempre cheio, né? Isso aí. E isso torna também a vida empreendedora. Porque quando eu comecei a empreender, o que acontecia comigo? Eu empreendia, trabalhava o dia inteiro, estudava e reinvestia todo o dinheiro na empresa e só pagava os meus boletos. Então, Nunca tinha dinheiro na conta, não sobrava dinheiro. Então, daí eu falava, pô, não faz sentido empreender. Tô aqui Você dedicando, começa a entregando. desanimar, né, Cri? Exato. A gente tem que ter lucro. A gente tem que ter lucro para reinvestir na gente, nas nossas ferramentas, na nossa imagem. Viajar para Paris, tomar um café, sentadinha já pensou lá. com croissant? Tudo. Em frente à Torre Eiffel. Exatamente. Exatamente. Olha aí, eu já tô aqui, já tô colocando sonhos já. Coloca sonhos. Mas é muito legal você dividir essa experiência com a gente. E depois a Gi vai até falar um pouco disso, do seu trabalho que você traz. Assim como você está dividindo com a gente, hoje você tem um trabalho focado, né, em ajudar mulheres aí também a se encontrar nesse sentido. Pensando nisso, quais são, Crica, os principais desafios que você enxerga hoje para empreender na construção? Eu penso que o principal desafio é a mentalidade sempre. Tudo começa na mentalidade. E, às vezes, quando a gente... Não sei se tem alguém que está querendo empreender ou estou com um CLT, auxiliar de engenharia, ganhando R$2.000. Então, o principal desafio é mudar essa mentalidade, passar por essa barreira. E aí você começa a empreender e ter muita clareza do que você quer. E quando eu comecei a empreender, quando eu comecei a empreender, eu não tinha, vou fazer uma empresa de engenharia para mulheres. Eu comecei a empreender porque não me encaixava mais das 8 ao meio-dia, da 1 até as 18. Eu queria liberdade geográfica. Olha só, não era dinheiro, era liberdade geográfica e liberdade de tempo. Eu queria escolher com quem eu ia trabalhar. Então, o teu pra quê, ele é importante. E pode ser um pra quê mais bobo que seja, mas ele tem que existir. Porque se você não tem o teu pra que eu vou empreender? E se ele não for forte, tudo vai te parar. Verdade. O mês ruim que você não tem cliente vai te parar. O despertador vai te parar. Primeiro não que você receber. E vai receber muitos não. É. Muitos não. Então, tudo. Tem o teu pra quê. E tenha muita clareza de quem você quer se tornar. Isso é primordial. Então, quando eu comecei a empreender com um computador sozinha no quarto. Eu não tinha a menor estratégia, não sabia ainda quem eu queria ser no mercado, mas eu sabia que eu queria me tornar uma empresária e que eu não queria disputar preço no meu mercado. E eu perguntava todos os dias, o que eu vou fazer para não disputar preço no meu mercado? Eu não quero ser mais uma engenheira, eu não quero ser comum, eu quero ser diferente. E essa pergunta, ela ficou latente muito tempo. E aí, quando eu comecei a empreender, eu entendi que, para me tornar empresária, eu tinha que ser antes. Então, o ser precede o ter. Então, eu acordava, eu colocava a minha melhor roupa. Eu estudava todos os dias. Então, essa constância e essa clareza de quem eu queria atender foi muito primordial. Então, se você está começando hoje, tenha clareza. Quem é o cliente que eu quero atender? Eu tinha uma lista de arquitetos de Florianópolis e eu tinha na minha mente exatamente as casas que eu queria projetar em BIM. E eu lembro que no começo minhas obras eram todas feias. Eu lembro que minha primeira cliente era uma reforma de um telhado. Eu não conseguia nem bater foto pro portfólio. Aí você falou, meu Deus, como que eu vou melhorar isso aqui para pôr no portfólio, né? Exato. E eu tinha clareza. Eu quero aquelas casas de 500 metros quadrados, com a parede toda de madeira e concreto aparente. Eu tinha clareza. E tinha lista de arquitetos que eu queria trabalhar. Só que o universo, ele é tão perfeito que geralmente ele te entrega mais aquilo que você sonha, né? Então, a gente tem que ousar. Lista qual mesa você quer sentar, com quem você quer se conectar. E tenha clareza, né? Usa essas faculdades mentais, além do técnico, para potencializar
Então, é a clareza que vai te levar. Então, no dia ruim, eu tenho clareza e sei do meu para quê. Então, eu vou aprender com esses erros e construir o caminho Muito que eu legal. quero. Nossa. É muito legal ouvir você contar assim. Eu começo a lembrar de algumas coisas, né? Que a gente vai se identificando. Falei, nossa, passei por isso, passei por aquilo. Eu fiquei 10 anos na indústria, né? Trabalhando como CLT. Uhum. Só que eu tinha um problema assim. Eu sempre entrava no maior gás, naquela motivação e não sei o quê. E dava o melhor de mim. E aí chegava num ponto, né? Que falava, poxa, tipo, que dava aquela estagnada, né? Ou então você queria fazer melhor, mas dali para cima o pessoal pensava diferente, a política da empresa era diferente, a cultura da empresa era diferente. E você, né, lógico, como funcionário, como CLT, você tem que se enquadrar e seguir a política da empresa. E muitas vezes eu me questionava, gente, mas a gente pode fazer mais pelo cliente, gente, mas a gente pode ser melhor nisso, né? Mas, tipo, a gestão e a direção tava numa outra linha. E aí eu trocava de empresa, né? Em 10 anos, acho que eu trabalhei em 3 ou 4 empresas. A gente sabe da minha história, o pessoal que me conhece também. Foi bom, assim, que a bagagem técnica me agregou muito, né? Embora eu tenha trabalhado em empresas diferentes, sempre no mesmo segmento. Então, agregou muito, né? Que foram empresas fabricantes de impermeabilização. E o meu marido brincava, né? Ele falou, cara, você é muito chato, você tem que trabalhar na NASA e olhe lá ainda que você vai achar que não tá bom. Só que demorou para eu entender que, tipo assim, eu queria algo mais, mas para eu ter esse algo mais, teria que ser a minha empresa, né? Porque aí seria a minha forma de enxergar o negócio, a minha linha de raciocínio, é o que você falou, aonde eu quero chegar, para que eu quero chegar. E aí foi onde, né, aconteceu você contando, comigo aconteceu a mesma coisa, quando eu saí foi no final de 2017, o meu gestor na época era o Ming, falou a mesma coisa, eu lembro, falou, Marisa, você tem certeza? Você tá tão estável, você tá aqui dentro, tem oportunidade aqui, você vai? Não, vou. Falei, vou, já estudei, já mapeei, vou. Lógico que, né, quebrei a cara em algumas coisas, errando, aprendendo, mas demorou pra eu entender isso, porque eu não me encaixava nos lugares, sabe? Eu sempre achava, gente, mas não, isso aqui não, vamos fazer assim, vamos... E é o que você falou, às vezes a gente demora, né, pra perceber. Demora, e tá tudo bem a gente demorar. Cada um tem o seu tempo, né, Krika? Porque não era o lugar, era você que tinha expandido, queria entregar mais e já não cabia ali. Então, quando a gente expande, às vezes a gente não cabe mais naquele lugar. Isso acontece quando empreende. E às vezes a gente se apega a coisas que a gente tem, amizades. Verdade. Tem momento, e você não fala, você não se livra disso comunicando. Você honra aquelas amizades, fala, tá tudo certo, eu tô indo para um outro lugar, que não é melhor nem pior. Mas que eu preciso. Mas que precisa. E você vai em direção daquilo que você quer. E por isso o ambiente onde você tá, com quem você se conecta, é tão primordial. Por isso o 11 delas. Porque se você tá numa rede de mulheres que se apoiam, que uma ajuda a outra, uma faz negócio com a outra, e você tá num ambiente de crescimento, você vai crescer. É impossível você ficar... É a mesma coisa que você entrar numa pista de Fórmula 1 com Fusca. Não tem como ficar. Então, essa expansão, ela acontece quando tem esse burburinho, né? Quem aí tá com esse burburinho, eu acho que eu quero empreender. Já foi, querida. Vai procurando o caminho, porque a sementinha já foi plantada, tá já quer germinar. Isso aí. Eu acho que eu tô com a semente. Eu não tenho dúvida. Não, já faz tempo. Eu tô igual você, né? Eu tive algumas mudanças, né? Mas não é que eu não me sinta bem. Lógico, eu tô bem nesse momento e tudo mais, mas eu sinto que eu preciso de algo mais, né? E é nisso que eu tô tentando trabalhar, nesse algo mais. Aí eu tô cheia das anotações aqui, né? Aula no que eu quero ser, no pra quê, no ser, no ter. Então, talvez eu esteja no momento de pensar, de reflexão e olhar pra mim. Né? Isso demora tempo, às vezes, Sim, eu imagino. Eu demorei 1 ano também para pedir demissão da Gerdau. Adorava trabalhar lá, vivia de ponte aérea, Rio Grande do Sul. Uma baita empresa, né? Sim. Também. Uma baita empresa, você ganhando muito bem. Obrigada. Imagina, você largar um emprego de 5, 7 mil para ganhar 700 reais de estagiária. Né? Você tá louca? Meu chefe falava, você tá maluca, não. Vai trabalhar, depois a gente conversa. Então, é esse processo, Gília, é muito bonito quando a gente aceita ele também com naturalidade. É no seu tempo. E você vai construindo isso também, né? Uma vez até me perguntaram isso. Falou assim, nossa, porque eu pedi demissão também, mas eu tava com 13 anos na empresa.
Aí o pessoal falou assim, mas você tá saindo para fazer algo seu. Eu falei, não, ainda não tô nesse momento. Né? Então, eu entendo que tudo tem um tempo, e eu sei que eu vou ter o meu momento também, mas não é agora. Né? Preciso amadurecer um pouco mais, e aí a gente evolui. É sempre uma evolução constante. E às vezes é bom se perguntar o que falta, né? Tem gente que precisa se sentir seguro financeiramente pela garantia do salário. Sim. Faz uma reserva durante 6 meses, um ano. Faz um planejamento para isso. Um planejamento. Eu funciono na pressão, então, enquanto eu tinha o dinheiro do planejamento, eu ficava tranquila empreendendo. Eu também. O dinheiro começou a acabar, sim, aí surtar, né? Ai, eu comecei a entrar em ação. Então, eu funciono na pressão. A gente tem que entender como a gente funciona, né? Isso é importante, essa análise. Eu na pressão, não. Na pressão, eu expando de uma vez e dá ruim. Cara, eu lembro que quando eu saí, né, que eu lembro que o meu gerente falou isso, eu falei, não, eu já tava com essa ideia e aí eu já sou muito, também assim, não gosto muito de lidar com a pressão. Hoje eu aprendi a trabalhar, mas é aquilo que você falou, a gente vai aprendendo conforme os erros, né, vai acontecendo, os problemas vão acontecendo. E é o que eu falei, engenharia, construção, não tem como não lidar com pressão. Aí o que eu fiz? Eu fiz um planejamento para 1 ano, né? Assim, guardei um dinheiro que eu ia ter ali o meu salário médio, né, da empresa na época por 1 ano. Falei, se a minha empresa não der nada, né, se eu não conseguir fechar nada de contrato, 1 ano eu tenho dinheiro para pagar minhas contas, né? Só que se chegar no 10º mês, o 11º, eu ver que o negócio não tá dando, cara, aí eu vou repensar se eu volto pro mercado, se tem alguma coisa errada. Mas aí foi tranquilo. E graças a Deus, assim, menos da metade a empresa já estava se pagando. Então, foi algo que... Mas eu também tenho que... Porque se eu sair assim, sem nada, talvez eu já sairia acelerada. Já nem ia conseguir pensar. Porque você fica no desespero, aí você fecha por qualquer preço, você pega qualquer negócio. E não pode ser assim. E aí a gente... detona o mercado, né? Detona o mercado. Exato. E você, né? Você se queima, o seu negócio não fica bom. Começa o nivelamento lá por baixo. E isso é muito potente que você falou, porque tem gente, a gente fala muito de posicionamento de mercado, né? Você anda onde que eu vou atuar? Preço faz parte do posicionamento. Com certeza. Ah, vou cobrar baratinho do meu tio. Já foi. Você vai ser conhecido como engenheiro que cobra baratinho, porque o teu tio vai te indicar para amigo dele que você cobra baratinho. Exatamente. E a gente tem que ter de novo, né? O alicerce muito bem construído, saber do nosso potencial, nosso poder e nivelar sempre por cima a engenharia. Por que eu vou tão contra o analista de engenharia? Vai ter gente que vai me odiar por isso. E tem gente que realmente vem e fala, não... Que já te odeia, já me odeia, tá tudo certo. Então tá tudo bem. Tá tudo bem. Porque hoje a gente está aceitando uma vaga de analista de engenharia por R$2.000. E daqui a 5 anos, como que isso vai reverberar no nosso mercado? Vai reverberar até para quem empreende. Com certeza. Porque baixa a nosso nível, a nossa regra. E quando a gente fala de engenharia, gente, é muita responsabilidade. Bastante. E é isso que parece que o mercado não enxerga, né? Exato. O tamanho da responsabilidade de um engenheiro. Exato. Quando eu atuava com obras, eu era conhecido como maçarico. Lá vem o maçarico. Maçarico, né? Todo mundo já, quando eu pisava na obra, o negócio já fervia. Mas eu falava, por quê? Porque obra é responsabilidade, a gente trabalha com vidas, a gente trabalha com dinheiro do cliente, a gente trabalha com expectativa. O cliente fecha contigo um ticket médio altíssimo, sem nada palpável. Ele não vê, essa garrafa custa R$200.000. Não, ele não vê nada, né? Nada. Ele precisa confiar muito. Então, se você não tem o teu poder pessoal para cobrar bem, mas entregar um trabalho de excelência, você também detona o mercado. Verdade. Eu já passei também nesse período empreendendo com parcerias, às vezes a arquiteta, até a engenheira, vou cobrar baratinho, depois eu peço RT. Vou cobrar baratinho e vou só uma vez para a obra. O cliente, ele não quer que você vá uma vez para a obra. O cliente, ele quer a obra entregue. Ele quer o resultado. Ele quer o resultado. Então, se ele vê que você não está dando esse resultado, se você tiver que ir 10 vezes na obra, ele vai cobrar que você vá 10 vezes na obra. Porque às vezes a gente pressupõe que ele quer economizar. Todo cliente quer economizar. Quem que não fala que quer economizar? O dinheiro nunca dá por orçamento, né? O orçamento sempre está apertado, né? Sempre.
E aí a gente tem que questionar, apertado como? Você se preparou para essa obra? Porque obra é custo. Tem até um áudio que rola na internet esse dia, eu achei sensacional, não sei se de um áudio de WhatsApp, que o cara passou o orçamento de um projeto estrutural e o cliente fala, não, vamos baixar esse valor. E o engenheiro fala, se você não tem dinheiro para o projeto, nem começa a mexer com obra, cara. Eu vi esse aí, eu vi. Mandaram assim, nem é meme, gente, é real. É real, que bom. Não começa a mexer com obra. Cara, você quer economizar no projeto, né? Então... Na estrutura, olha isso. E para quem vai nos assistir, seja homem, seja mulher, mas eu vejo que a mulher tem mais essa questão com dinheiro por causa da nossa educação também, né? Sobre dinheiro. O cliente, ele não quer te pagar barato. Ele não quer pagar R$200 que você vai fazer uma visita com a marcenaria e vai ficar respondendo ele a obra inteira, o pedreiro no WhatsApp. Cobre por isso. Eu não consigo falar com o meu médico sobre o retorno no WhatsApp. Eu tenho que marcar com ele, eu pago caro uma consulta para eu ter acesso a ele. Então, por que o engenheiro está disponível? 24 horas no WhatsApp para tirar uma dúvida, para dar uma solução que ele nem vai receber por isso. E eu já peguei obras, por exemplo, de precisar dimensionar uma caixa de gordura que alguém esqueceu no projeto. E acontece, né? Às vezes você vê lá, a reforma abriu, não, é uma caixa de gordura, é uma caixa sinfonada, agora eu vou ter gordura, eu tenho que colocar. E eu precisava calcular. E eu cobrei do cliente. Ele falou, não, mas você já está na obra. Falei, mas são coisas totalmente diferentes. Não estava no meu escopo, né? Exato. Então, a gente se posicionar. Lógico, vai ter coisas que você vai fazer e vai ter coisas que você vai entender que não tá aí. Então, quanto mais você tiver um alicerce forte, entender o teu valor, cobrar o justo, mais você eleva também esse valor no mercado, né? Com certeza. Eu acho que uma coisa também, assim, que ouvindo você falar, e eu demorei para amadurecer esse meu lado, é no sentido também, assim, de, olha, isso tá fora o cliente, então tá bom, então vou pagar, não quero mais, não, tudo bem, então, por que você vai se sujeitar, né? Para continuar com aquele cliente, para continuar dentro de um cliente que não se paga, né? Ou que você tem prejuízo, então, tudo bem perder, tem muitos outros. Talvez aquele cliente não tenha perfil para ser o teu cliente. Exato. É o que a Krika falou, né? Depende onde você quer estar, né? Qual é a sua posição no mercado. Sim. Só que aí a chave você tem que falar, tudo bem, o cliente virar para você e falar, tá bom, então não quero mais trabalhar com você, ótimo. Também tô perdendo dinheiro aqui, vou para outro lugar. Existem 3 tipos de clientes na construção civil, né? Só 3. O cliente que ele vai sempre fazer com Zé, e não importa, ele vai sempre fazer com Zé. Mesmo que ele tenha que refazer 10 mil vezes, ele vai continuar. Vai continuar. Prefere o Zé. Né? O segundo cliente é o que fez com Zé, se deu muito mal, e agora entendeu que precisa de um engenheiro acompanhando, e aí ele não valoriza muito esse profissional, porque ele acha que é caro. E o terceiro cliente é aquele que sabe do valor de um projeto, sabe o valor de um profissional, e vai pagar por isso. E aí a gente tem que se perguntar qual desses 3 eu quero atender. E se posicionar para isso. E lógico, se eu me posiciono para atender esse cliente que quer tudo, eu preciso entregar o melhor, né? O melhor para ele completo, né? Eu não posso entregar algo meia boca, eu não posso ser amador dentro do contexto, eu preciso me preparar para atender esse cliente. Exatamente. Krika, e assim, na sua visão hoje, as mulheres elas podem ter desafio maior que o dos homens na construção civil? Como que você vê isso, assim? Porque a gente sabe que, infelizmente, existe o pensamento que não foi mudado ainda, pessoal, não foi mudado, hein? O pensamento de que, não, eu já ouvi isso, inclusive. Não, deixa que eu vou nessa obra aqui, porque ela é mulher, e mulher tem limitações, não sei o quê. Eu já ouvi, né? Isso pra mim. Você acredita nisso? Qual é a sua visão sobre isso? Que as mulheres podem ser mais desafiadas que os homens na construção civil? A gente tem 2 vertentes nesse sentido, né? A inclusão da mulher no canteiro, a gente pode falar um pouquinho sobre isso, a equidade, mas para mim o maior desafio hoje para a mulher que empreende, independente da área que vai estar, porque ela sempre vai estar um pouco no canteiro também, né? De alguma forma com o cliente. O maior desafio para a mulher não é o externo, é o interno. A autoconfiança. Então, autoconfiança e poder pessoal, né? A autoconfiança é algo que se constrói, tijolinho por tijolinho, é um processo. E o poder pessoal se ativa. Então, o poder pessoal tem 3 pilares, né?
Então, se eu tenho esses 3 pilares do poder pessoal ativados e tenho autoconfiança, eu consigo atuar. Então, o maior desafio da mulher hoje na construção É ela mesma. é ela mesma. Ela mesma. Porque eu passei por esse processo também de não saber o meu valor, de cobrar barato, de aceitar que cliente precificasse o meu trabalho. Inclusive, a Once nasceu disso, depois eu conto essa história para vocês. Já temos Já essa... já tá na lista, você aqui. acha? Vai contar. Então, o maior desafio é isso. Para a mulher no canteiro de obras, aí, entrando no terceiro setor, a gente gosta muito de falar de ESG, né? Inclusão da mulher no canteiro de obras. Quando a gente fala de inclusão de mulher no canteiro de obras, a gente precisa falar de equidade. Porque é muito bonito a gente colocar a sigla, tem uma construtora e tem a ESG, porque eu tenho uma mulher na obra. Mas como essa mulher está na obra? Como que funciona na prática? na né? prática, a equipe, como que a equipe recebe essa mulher? Eu tenho uma equipe de 20 pessoas, coloquei uma mulher para falar que eu tenho ESG. Como ela está lá dentro? Ela tem um banheiro só para ela? Ela tem o acolhimento do outro pessoal, o gestor, que é quem hierarquicamente vai comandar aquela equipe, falou que teria uma mulher e como se lida com uma mulher, porque lidar com uma mulher é diferente. Que a gente quer enfiar uma mulher na obra e falar, ai, os 50 sacos de quilos de cimento. A gente não vai carregar, porque a mulher é diferente do homem. Sim. A gente não tá lá para competir para carregar um saco de cimento de 50 quilos. A gente está lá para fazer o nosso trabalho do nosso jeito, com equidade. Né? Você não dá, não sei, vocês acham que não tem filhos, né? Acho que Eu você tenho. tem filho. Você não vai dar uma Ferrari pro teu filho pequeno. Você vai Sim. dar uma bicicleta de rodinha. Então, a gente tem que dar as condições para cada uma poder trabalhar. Então, se eu quero incluir uma mulher na obra, se eu acho legal, bacana. Então, vamos estudar sobre. Eu lembro que quando nasceu a ideia da Woman Engenharia de Mulheres, que eu sempre falo, ela nasceu do coração, não tinha como não executar. Quando eu entendi que era um projeto que tinha responsabilidade social, eu fui fazer uma mentoria. Por 3 meses eu fiz uma mentoria de responsabilidade social, empresas de impacto social. Por quê? Porque eu não podia errar. E ainda assim, talvez em alguns pontos, em muitos pontos, eu ainda errei. Então, a gente precisa buscar essa inclusão com equidade. Então, se eu tenho uma mulher no canteiro, ela não precisa virar um homem. Ela continua sendo uma mulher. Sim. E ela não vai carregar 50 sacos, mas ela vai fazer outra coisa que dentro das habilidades dela tá tudo certo, sabe? Eu acredito muito nisso, que é esse o desafio, esse entendimento. Muito Eu legal. acho que isso precisa mesmo. O pessoal precisa ter clareza disso. Né? É cultural, né, gente? É uma coisa cultural, assim. É algo bem maior, realmente, do que só os desafios financeiros, técnicos, né, Krika? É bem maior do que isso. E a gente tá num momento, eu digo que acho que a gente tem a mesma faixa de idade. Sim. A gente tá num momento que a gente não tem um manual de instrução e nem o homem tem. Não. E o que eu vejo às vezes acontecer, e vai ter gente que vai me odiar, por isso pode me odiar, não tem problema, depois a gente conversa. Porque às vezes a gente escuta algo e a gente fala, nossa, isso aqui que eu vou falar agora, quando eu escutei a primeira vez, eu falei, não gostei disso. E hoje faz sentido. Quando a gente tem uma mulher que antropologicamente, socialmente, ficava em casa cuidando do marido, e agora ela está no mercado competindo um espaço, quem é um homem territorialista vai enxergá-la como uma concorrente. Verdade. E uma mulher que ela tá muito no masculino, muito na luta, me impor, e tá tudo bem, a gente honra as mulheres que queimaram o sutiã pela gente, graças a isso a gente pode votar. E não faz nem 100 anos que a gente pode votar. É isso aí. E aí, a gente precisa entender que se a gente se posiciona também como concorrente nessa luta, a gente se torna um concorrente. E a gente não tá para lutar aqui, a gente tá para complementar. Exato. E o papel do homem na liderança feminina, na inclusão da mulher, é importantíssimo. Porque antropologicamente também, um homem geralmente não escuta quando uma mulher fala. Alguns homens nem escutam quando a gente fala. Mas se um outro homem fala, ele entende. Por quê? Né? Então, a gente se questiona isso. Então, eu torcia o nariz quando alguém falava de feminino, falava, não, eu sou forte, me viro. E depois do meu processo, eu também entendi que a força da mulher é ser feminina, é a gente estar no nosso feminino. Até porque, a longo prazo, isso não é sustentável, né? A gente ficar sempre na luta, sempre na garra.
Então, é uma desconstrução muito grande, porque não é o normal, não é o comum. Então, vai chocar agora. E pra gente também, a gente não tem um manual. Como que eu lido? Eu sou feminista, eu tenho minha empresa, mas eu também quero ter uma família. Como que lida? Como eu sou mulher no meu relacionamento e preciso, às vezes, me posicionar no meu negócio? É bastante coisa pra gente lidar como mulher. É complexo, né? Acaba até sendo um pouco controverso. É controverso, exatamente. E eu torcia muito o nariz para esse assunto. Eu era a pessoa que falava, não, eu sou solteira e tá tudo certo. E a vida emocional, às vezes, estava um caos. Eu queria ter uma família. Não preciso de homem, posso me virar sozinha. Me viro sozinha, não preciso pra Exato. nada. E quando eu comecei a aceitar que as pessoas carregassem minha sacolinha do mercado, quando me oferecessem no elevador, a minha vida mudou. Porque eu também posso pedir ajuda. Sim. E a maior força da mulher é estar vulnerável. Sim. É falar, ai, não consigo, você me ajuda? Então, isso é muito potente. Então, uma mulher que está na engenharia não é pela luta. É saber o seu poder pessoal e pelo feminino. E, lógico, a gente vai se posicionar, às vezes, aumentar a voz e falar, não, eu que mando aqui. Eu quero desse jeito. Eu sou dona desse negócio, é desse jeito aqui. E tá tudo bem. Então, a gente precisa aprender a transitar também. E é um desafio muito grande. Eu até hoje não aprendi. Eu tô ainda equilibrando. Ouvindo ela falar, eu não aprendi também, não. A gente sempre tá aprendendo, sempre. Eu vou até compartilhar aqui também, foi uma experiência não a nível profissional, né, mas a nível pessoal, que me fez enxergar isso e até aumentou mais o meu vínculo com o meu marido. Por exemplo, eu sempre fui, né, trabalhar, ser independente, não sei o que, a gente estava ali. Ainda bem, assim, graças a Deus, que o meu marido não era desses, né, territorialista, mulher submissa, chego em casa, a janta tem que estar pronto. De forma alguma. Sempre foi uma pessoa que me incentivou muito. Eu falei, sempre mudei de emprego, né, fiz 3, 4 pós-graduações, ele vai, isso é melhor pra você, vai, que aí vai. Então, sempre foi um companheiro, realmente, assim, um cara que me incentivou muito, né. E só que até então, né, até acontecer esse problema de saúde que eu tive, eu era dessas, assim, não, eu tenho que ajudar meu marido, não sei o que, eu tava ali sempre pra, tipo assim, ser um parceiro, eu não via ele, assim, como alguém que ia cuidar de mim, né, mas eu sempre tava ali, não, nós dois vamos lutar junto, vamos crescer junto, de igual pra igual, tal. E aí eu tive um problema de saúde em 2021, né, a Gia até sabe que eu necessitei realmente de alguém cuidar de mim. E no começo foi muito difícil, porque eu não aceitava, né? Embora tenha sido um problema emocional, né? Crises de ansiedade, principalmente pós-pandemia. E eu não aceitava aquilo. Eu falava, não, você não pode abrir mão das suas coisas para ficar aqui cuidando de mim. Você não pode deixar... Aí ele olhava assim para mim, falou muitas vezes isso entrou em mim, assim, de uma forma muito forte. Ele falou, por que eu não posso cuidar de você? Ele falou, eu sou seu marido. Lembra? Na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Ele falou, tá tudo bem, amanhã pode ser eu, né? E você vai estar aqui, e é assim que é a vida. Falei, então, e aquilo assim, e é o que você falou, aí meio que me tranquilizou, assim, e eu me senti até bem de ser cuidada. Por que não? A gente não pode ser cuidada, né? Porque, eventualmente, a gente não pode estar vulnerável, né? Parece que a gente cria essa casca de estar sempre a perfeita, não sei o quê. E não é assim. Isso a gente precisa baixar a guarda de vez em quando. Exato. E me emociona com a tua história. Você contou aquele dia que a gente fez a Moon Class, né? Eu toda vez me emociono com eu me arrepiei com essa história. E isso e a gente pode levar isso pra obra. Sim. O homem, ele tá louco pra te ajudar. Exatamente. Ele tá louco que você peça ajuda pra ele carregar uns 50 sacos de cimento. É verdade. E eu digo isso porque quando a minha penúltima obra, ainda em Florianópolis, eu tinha uma equipe que tinha um homem, era um mestre de obras, eu tinha uma estagiária. E aí ele adorava a estagiária, né? E também um amor de pessoa. E aí eu falei pra ele, eu preciso de uma ajuda tua pra gente montar um lugarzinho, pelo menos pra ela ficar, porque ela vai ficar mais fixa nessa obra, que essa obra é mais complexa. Era uma obra da Casa Cor, aquela pressão, né? Imagino. E aí, gente, ele fez um escritório pra ela. Ele pegou um tapume e colocou do lado da mesinha. Ele trouxe uma cadeira da casa dele. Olha que bacana. E colocou pra ela. Eu falei, tá vendo como é lindo quando a gente se permite pedir ajuda? O homem, ele tá louco pra te ajudar. Então, às vezes, a gente se impõe, aqui do meu jeito. Fala, não, vamos se ajudar, eu tô aqui contigo. Um complemento outro. É um complemento. Né? E aí, a gente tem um fluxo muito legal de trabalho.
Verdade. com o homem e com a mulher num Sim. canteiro, porque são visões se complementando e discutindo e trazendo solução. Flui muito melhor, né, Cris? Exatamente. Isso é bem potente. Então, a mulherada, eu sei, eu também já passei essa fase de luta, ai, dou conta. Não preciso de ninguém. Não preciso pode- de ninguém. Só que quando você explode, aí você fala, puxa, preciso de ajuda. E não sei se vocês viram o número de burnouts de mulheres, Nossa, líderes de empresas está aumentou 40%. Demais. Por quê? Estão todas na luta, Sobrecarregadas, né? indo, executando. Então, lógico que a gente vai ter, mas a gente tem que ter um equilíbrio. Sim. Sim. E aí cada uma vai encontrar o que é meu equilíbrio, como que eu me conecto com o meu feminino. E às vezes vou falar, opa, como você falou, baixei a guarda. Ok, você é feminina agora. Às vezes eu brinco com os meus amigos, eu falo. Às vezes eu vou para o carro, vamos para algum lugar? Vem dirigir. Eu vou ficar no meu feminino. E deixa o homem, meu amigo, dirigir. Eu faço isso também, às vezes falo, ó. Exato. Meu marido, ele fala, não, vamos em tal lugar. Eu falo, tá, mas eu não vou dirigir, não. É. Hoje é seu dia, eu não quero dirigir hoje. É se permitir, às vezes, ser vulnerável e ser Sim. conduzida, ser cuidada, como você muito bem Exatamente. falou. Bom, a gente falou bastante aí. Nossa, eu tô aqui, eu tô adorando eu eu tô tenho que me adorando segurar, esse, porque senão a esse gente fica bate-papo. 3 horas falando. Tô eu me adorando, empolgo. porque várias dicas aí, né? Mas vamos falar um pouquinho agora do perfil da mulher no empreendedorismo. Como que você enxerga o perfil da mulher empreendedora nesse mercado atual? Pós-pandemia, pós-pandemia, né? A gente vive... Existe um perfil ideal, o que precisa ser desenvolvido ou não? Qualquer um pode empreender e ir se desenvolvendo ao longo do tempo. Principalmente com os desafios que nós comentamos, Sim. né? O pós-pandemia, tem melhoria nessa questão do preconceito, da aceitação, mas às vezes, é que nem você falou, uma melhoria para um protocolo, né? Será que na prática realmente teve? Então, assim, existe um perfil adequado? Não, para você empreender na construção civil, você tem que fazer isso. Não, para Sim. você entrar nesse mercado, você tem que ser dessa forma. Eu acredito que tudo é treinável. Então, você treina a tua mentalidade para empreender. Lógico que tem perfis que são melhores, que é o perfil da mulher mais executora. E até tem uma maneira da gente descobrir nosso perfil, né? Através do método CIS. Então, tem 4 perfis. Outra Gostei também. dica, só CIS. anotando. CIS. Depois eu posso até te indicar uma pessoa maravilhosa que faz. Eu, inclusive, aplicava nas minhas funcionárias, porque eu entendia Legal. como cada uma funcionava. É maravilhoso. São ferramentas geniais. Então, eu não acredito num perfil. Eu acredito que tudo é treinável. Porém, se você não... Eu acredito que é mais no teu burburinho. Quero empreender. E aí, o que eu sempre falo, às vezes você não precisa ter o perfil que empreende ou um perfil muito comercial. Talvez você tenha um perfil mais técnico. Mas você se associa com alguém que tem esse perfil. E isso é muito potente, né? Então, você consegue se associar. Agora, no mais, eu acredito que tudo é treinável. O que é mais importante é o para quê, é o querer, é esse desejo de fazer. E aí você treina e existe um processo, lógico, que se tiver mentores, melhor. Que aí você vai seguindo os passos por um caminho que alguém já trilhou. Mas se não tiver, é sempre aprendendo e reconstruindo. A gente vai aprendendo, né? É um processo educativo. Você vai se reeducando, se retreinando, né? É interessante. Eu e as minhas anotações, gente, hoje eu vou ir pensando nisso. Amanhã a gente vai receber uma mensagem da Gi, vou empreender. A pessoa Resolve! Depois do nosso podcast! O burburinho cresceu, gente. Bom, agora vamos falar um pouquinho da Once, né? Como que ela nasceu, quando que nasceu essa ideia e qual que era o propósito, assim, de quando você criou a Once. Eita, tô batendo aqui. Ela nasceu já há muito tempo atrás, de uma maneira intuitiva, e não era o Once, como sempre, é uma construção, né? Tijolinho por tijolinho. Eu já empreendia, tinha o Oma Engenharia de Mulheres, e eu estava no auge da empresa, ela tinha crescido 520% em um ano, equipe gigante, obra na Casa Cor, obra gigante, e eu sentia um vazio, eu sentia um incômodo muito grande. E nessa época eu já tinha vídeos no YouTube que eu ajudava pessoas a empreender, sempre voltado mais para mulheres, o curso Maestria, que era o passo a passo do que eu tinha feito para quem queria empreender.
bem de forma intuitiva, quando eu dava tempo eu me dedicava. E aí eu já era muito conectada com a minha espiritualidade e pelo crescimento da empresa eu não tinha mais a minha rotina e comecei a sentir esse incômodo. E eu falei, Deus, fiz, né, meu momento, falei, Deus, o que é isso que eu tô sentindo? Por quê? Eu conquistei tudo que eu queria, tudo que eu queria lá atrás, queria ser uma empresária e tô com esse vazio interno. E aí ele me trouxe a resposta. Ele falou, você precisa ajudar mais pessoas. Só na obra, incluindo mulheres, é pouco. E eu, pelo ego, pelo controle, eu dou conta, falei, ok, então... Vai ser fácil pra mim, vai ser fácil, moleza. eu dou conta. Porque eu sou mulher, eu faço tudo sozinha. Já tá tudo aqui, o YouTube já tem minhas coisas, já ajuda as pessoas, é isso aí. E aí Deus, ele é muito perfeito, porque quando a gente pede as coisas, ele não nos entrega aquilo que a gente pede, ele nos prepara. Então, eu passei por um processo de entender o que era aquele chamado, como eu queria e quis fazer do meu jeito. E aí, quando eu tava... Aí, isso foi mais ou menos em maio, e aí em agosto eu tava com uma obra, e aí aconteceu um aditivo nesse contrato. E aí, quando eu tava vamos marcar uma reunião, o cliente falou que era uma reunião na obra com esse contrato. E aí, eu com a equipe na obra, enfim, apareceu o cliente e apareceu o arquiteto junto com o cliente. Eu falei, não, ok, vamos falar, provavelmente ele quer ver alguma coisa, foi uma grande surpresa para mim. E aí, para minha surpresa, eles tinham impresso o aditivo e esse arquiteto começou a barganhar meu preço na frente da minha equipe. Nossa, gente. E como a gente está num esforço colaborativo, eu sabia disso, foi um grande choque para mim aquilo. Eu falei, caramba, será que alguém vai para o consultório de um médico com o orçamento e fala, não, isso aqui está caro? O que está acontecendo com o nosso mercado? Será que isso aconteceu porque eu sou mulher? Será que ele faria isso na obra de um homem? E aí eu comecei a me questionar muito e entrei numa grande busca de pedir resposta. Eu falava, não pode, eu já tenho meu poder pessoal, isso não pode estar acontecendo, o que foi isso que aconteceu? E aí eu saí dessa empresa, né, eu saí da empresa, morei 3 meses fora, morei 3 meses em Bali, e foi um momento que eu me reconectei e entendi o que eu era para fazer. Então, de novo, voltei e perguntei, como que você quer que eu faça isso? E aí, depois de um tempo, nasceu a Once. E quando ela nasceu, lógico, a gente atende homens também, mas ela é focado em mulheres. Para a gente sanar essa dor do mercado, que é essa valorização profissional, a gente educar esses profissionais a cobrarem o justo e não precificar o trabalho de ninguém. Sim. E valorizar a mulher na construção. Porque muitas vezes a gente fica perdida, muitas vezes a gente só quer um lugar para perguntar. Aconteceu isso é normal. Como eu devo me posicionar, né? Exato. O que eu mais escutava de direct que eu recebia, mensagem, alguém falou algo para mim na obra, eu desisti, fui trabalhar com um projeto, mas eu queria trabalhar com obra. E por que uma mulher precisa parar de fazer aquilo que ela ama porque alguém questionou? Então, é ganhar essa força, essa atração, e foi por isso que nasceu o Once, nasceu dessa história, para ajudar mais mulheres a se posicionarem. Então, quando eu saí dessa empresa, eu passei pelo meu deserto, né? Então, eu tive muito aprendizado. Eu digo que Deus me preparou para tudo, Ele me ensinou tudo, Ele me deu acessos que eu jamais, outras camadas de mentalidade que eu não tinha acessado. E para conseguir repassar isso para muitas mulheres de forma mais clara, mais segura e trazer esse trabalho para o nosso mercado. Então, o intuito da Once é isso, é fomentar negócios entre nós, sim, porque a gente precisa crescer. Sim. E quem empreende, se você não tem cliente, você não cresce. Verdade. Exato. Não há nada que deixe teu escritório aberto. São clientes te pagando bem e você trabalhar com qualidade. Não é trabalhar de sábado a domingo, não é respondendo cliente e tendo um burnout, como eu também já tive. É você ter qualidade, de você falar, não, até aqui tá no meu escopo, daqui em diante eu vou cobrar, como você falou. Exatamente. Então, é trazer essa autoconfiança, esse poder pessoal para a mulher, a educação empreendedora, para que a gente possa crescer, se desenvolver e realmente viver do nosso trabalho de forma independente, de forma saudável
e crescer junto com outras mulheres. Nossa, Muito legal, bom. né? Muito bom. Amei. Nossa, gostei muito do bate-papo, de como nasceu a ONCE. Eu lembrei de um... Eu e as minhas lembranças. Não, Mas é bom que isso remete a gente ao que a gente já passou. Já né? passou, já aprendeu. Algumas coisas aprendeu, outras está aprendendo. E eu tive 2 situações nessa questão do preço que você falou. Realmente de pegar algo que estava fora do meu escopo e o cliente queria meio que forçar. Não, tá dentro do contrato, faz isso, da quebra essa. Eu falei, não. Uma delas foi uma visita, né? Que tinha que ter uma visita técnica na obra e era em outro estado até. Eu falei, não, isso eu não posso absorver, né? A gente já entregou o projeto, a gente está fazendo algumas orientações. A visita está bem clara no escopo da proposta, que ela é a parte do preço fechado do projeto. Não, mas está muito caro, gente, o preço é esse. Vocês acreditam que o cliente pegou, o gerente de suprimentos do cliente ligou e começou a listar? Mas como que você está compondo o seu preço? Porque se eu ver aqui, ó, a passagem tá tanto, hospedagem tá... Você acredita que ele começou a listar? Eu achei isso o cúmulo. Nessa primeira vez, aí eu ainda ajustei algumas coisas, eu falei, ó, a gente vai fazer por tanto, não ficou nem no meu, nem no dele. Na segunda, eu tive recente isso. Aí foi até no estado de São Paulo, mas foi a mesma pergunta. Não estou entendendo a composição do seu custo. Se você vai vir para tal cidade, o translado, a alimentação, eu falei, olha, o restante é a hora técnica do meu investimento, do meu trabalho intelectual, da margem da minha empresa. E, assim, tipo, não é do seu interesse, né? O quanto a gente deixa de lucrar ou não, você pôr o preço, né, no valor. Falei, esse é o valor. Se você não quer pagar a visita, tudo bem. Só que o nível de informação que eu preciso para desenvolver o projeto vai ficar na sua responsabilidade. Você quer isso? Dependendo do que chegar aqui, é a qualidade que eu vou entregar o projeto. Não, veja bem. Falei, então, não, então agora eu entendi, pode deixar. Mas você já pensou, gente, alguém ligar para você e falar, não, mas aqui, ó, é tanto de refeição. Eu falei, cara, você tá querendo precificar o meu trabalho, a minha hora técnica. Isso que eu acho cúmulo. Eu sempre comento, né, quando algumas pessoas me perguntam qualquer coisa, eu falo, gente, eu não coloco preço no trabalho dos outros. Porque eu não sei como ele tá precificando aquilo, o que ele tá considerando. Né? Cada um tem as suas considerações. Não tem como eu chegar e falar, nossa, Marisa, não quero, seu negócio tá muito caro, nem sei o que você tá precificando. Gente, não tem lógica. E a primeira vez eu falo pra vocês que foi uma empresa, foi uma construtora gigante. Gigante do sul do Brasil. Aí você olha e você fala, cara... E às vezes... Que mentalidade. Isso é muito poderoso, porque você já está com o teu poder pessoal falando, não, esse é meu valor. E às vezes a gente também precisa qualificar melhor nosso cliente. O que muitas vezes acontece? A gente começa a empreender sozinha do quarto, a gente não se conecta com outros profissionais, fica lá, chega, a gente depende 100% de indicação, então a gente torce que o telefone toque com o cliente, e quando esse cara chega, a gente já sai atendendo. Ele dita as regras, né? Pega carro, ele dita as regras, quando ele dita como que é teu preço, ele dita a hora que você vai entregar. Quanto você vai gastar para comer? Quanto você vai gastar para comer? Eu tô de dieta, pode colocar menos aí. Então, se tá de dieta, eu vou colocar só uma salada aqui, tá bom, você passa o dia. Não precisa tomar café da manhã, não. Eu cortei aqui, só um cafezinho preto. Sem açúcar. Sem refrigerante, você quer cortar mesmo? Então, quando a gente não tem uma entrada maior de clientes, quando a gente não faz network, quando a gente não se conecta, quando a gente não se movimenta, fica preso à indicação, a gente tem 90% de chance de atender o cliente errado. Por quê? O cliente chegou, já sai atendendo. Eu não perguntei como ele trabalha, eu não perguntei se ele já fez obra, se ele está preparado de forma orçamentária para absorver essa obra. Então, eu preciso colocar o cliente no meu processo. Exato. E não o contrário. Foi o que a gente conversou hoje exatamente. Antes da gente entrar aqui. O cliente ele tem que entrar no teu processo. E aí, a gente comete um erro como profissional. Eu cometi isso no começo da minha carreira, que é pensar que mesmo se o cliente já construiu, ele sabe como funciona o processo de construção. Ele não sabe. Então, eu falava de como era o meu processo, e para ver se ele se encaixava na primeira reunião, na segunda, na terceira, na reunião de briefing, todas as reuniões. É assim, assim, assim. Os próximos passos são esses. Próximo passo, você vai desembolsar esse dinheiro, então já se prepara para daqui a um mês ter esse dinheiro. Às vezes, ele é empresário, tem isso no fundo de investimento, precisa fazer algum trâmite ali para ter esse dinheiro. Então, eu avisava ele. E sempre,
a postura, nosso poder pessoal comunica. Se eu vou para uma reunião com o cliente, eu acho que dá para cobrar tanto, se ele pedir desconto, vou dar. O cliente, ele vai sentir. Sim. A gente lida com o empresário o tempo inteiro. Verdade. Grande construtora, empresário, alguém que está reformando a loja, alguém que está reformando apartamento, que é empresário. Então, se a gente não tem nossa postura empresarial ancorada, a gente está ali fazendo de qualquer forma amadora, o cliente sente. Porque a gente, quando tem uma maturidade empresarial, a gente contrata alguém, a pessoa pisa na obra, a gente... Seja aí, não vai dar. Não vai dar. Esse aí não vai rolar. A gente não tem o feeling. já. O cliente, ele também tem, verdade. porque ele é empresário. A maneira que eu entrei numa reunião... Ele já te identificou. Essa mulher aí, vou arrancar a gordurinha desse orçamento. Ele já sabe. Ele já sabe. Então, isso, para a gente construir isso, é a base para a gente empreender. É a gente construir o nosso alicerce. Porque quanto mais forte esse alicerce, mais a gente cresce. Ó, já tô feliz que eu já tô no meio caminho aí, ó. Tá vendo? Já Pela estamos, nossa conversa de hoje, a gente já tá evoluindo. Com certeza. É uma pena que a hora passa muito rápido quando a gente grava, já passou aí 1 hora, né? E sempre a gente pede para o nosso convidado que ele deixe uma mensagem para as pessoas que assistem a gente. Tem públicos não engenheiros, tem engenheiros, estudantes, engenheiros que estão aí há muito tempo, engenheiros que começaram agora. Então, a gente pede que você deixe uma mensagem para esse pessoal que nos assiste, né? Se ele quer empreender, o que ele deve fazer, como que ele se posiciona. Sei que várias dicas, pessoal, várias dicas. Vocês precisam assistir o episódio todo e pegar todas essas dicas, assim como eu fiz, tá? Mas deixa para nós uma mensagem. Eu acho que a mensagem, até vou olhar para a câmera para passar essa mensagem. Imagina, não sei se você já fez, mas imagina você acendendo uma churrasqueira. Você acende uma brasa e ela toca na outra, aquilo acende. Então, para quem quer empreender, para quem quer ser valorizado, a gente tem que ser brasa na engenharia civil. A gente tem que acender a luz do outro. A gente tem que falar, não, a Gisele pode confiar, cliente. Eu estou te indicando, ela é não vou falar palavrão. Confia, viu? Já tá ouvindo. A Crica já falou que pode confiar. Então, seja brasa, faça parcerias, olha para o teu parceiro, para o teu colega da arquitetura, da engenharia, como teu parceiro. Seja brasa, acenda a luz do outro, se conecta. Quanto mais conectado você tiver com outros profissionais, mais você cresce, porque você pode perguntar, você pode crescer junto. A gente tem isso muito forte enraizado também, essa competição da engenharia e arquitetura. Então, seja brasa, acenda a luz do outro, e quando vai empreender, com esse mesmo fogo dessa brasa, vai também. Porque se eu faço algo meia boca, o meu resultado vai ser meia boca. Verdade, tem dias que a gente vai para a academia, hoje eu vou fazer meia boca. O resultado vai ser meia boca. Então, seja brasa no teu mercado. Tenha clareza de quem você é. Se posiciona, não seja mais um. E comunica isso para o teu cliente também. Através de postura, teu preço, através de um bom posicionamento na rede social também, porque o cliente ele vai te procurar na rede social antes de te contratar. Sim. Então, o recado de hoje. Seja brasa. Sensacional. Fechou com chave de ouro. Fechou mesmo. Com chave de ouro, Crica. Gostei bastante, muito bom. Muito bom. Crica, só agradecer, né, você ter desprendido aí parte do seu tempo para compartilhar, né, com a gente um assunto tão importante que está ligado, sim, né, à parte da evolução, do sucesso profissional, mas é algo muito além, né, que eu acho que trabalha muito mais a parte interna, a parte de mentalidade, de virada de chave realmente, importância da parceria, né, do networking. Lembrando, né, pessoal, a gente vê, assim, tem as questões de parceria, é o que ela falou, a gente se doar, mas tomar um pouco de cuidado também com quem você constrói parcerias, né, que eu já vi alguns colegas e também a gente já pegou alguma... Porque a parceria, ela tem que ter mão dupla, né, Crica? Não é essa de... você vai criar uma parceria pro seu interesse ali, mas na hora que o outro precisar... não, peraí que... Então, eu acho que isso... não pode ser unilateral, né? Exatamente. Aí já não é uma parceria, né? Então, tomar cuidado com isso também e ter essa mentalidade, que parceria é parceria. E saber separar bem a questão também da concorrência, do que entra ou não em conflito de interesse, tudo isso bem alinhado.
A construção civil é um nicho, né? Assim, tem muitas áreas para a gente explorar. Mas eu só tenho a agradecer. Tenho certeza que vai ser o primeiro de muitos, que a gente vai estender relacionamentos e até aí as nossas seguidores, os seguidores também, mas principalmente as seguidoras, né? Sim, com certeza. Vão estar aí presente também com esse relacionamento aí com a ONCE também. Tenho certeza disso. Deixa pra gente as suas redes sociais, pro pessoal te seguir. Ah, sim. A rede social da ONCE é @somos.once. E quem quiser me acompanhar lá no meu perfil, é @cricamarian. Meu nome é Cristiane, apelido é Crica, então apelido pessoal já virou ali, todo mundo já chama assim. Já é o nome, né, e eu do aviso, mercado. apelido é Crica, mas sou uma pessoa legal, né? Sim, dá bem, né? Não faz jus ao nome, ao apelido nesse caso. Né? Eu vou falar que eu nem liguei. Sério? Assim, eu não liguei o Crica. A Crica, né? Porque é tão legal que eu falo assim, gente, nem pensei. Mas é isso, Gi, deixa pra gente também sua rede social. A minha rede social, @enge.gisele.azevedo. Isso aí, não deixem de seguir as Engenheiras Notáveis, @Engenheiras Notáveis, tanto no Instagram, YouTube, os nossos episódios disponíveis também no Spotify, né, Gi? Outras plataformas Amazon, aí. Deezer, em qualquer lugar, gente. Não tem desculpa para não seguirem. Exatamente. Aproveita o trânsito com chuva, né? Aí Opa! já ouve o episódio. A gente agradece aí também aos nossos patrocinadores, né, de nossos apoiadores. Isso aí, vamos agradecer aqui a Procrio, a Soprema, a Soncine, a Imper Solutions, ao IDD. O nosso muito obrigado por manter aí o nosso canal no ar. Isso aí, pessoal. Muito obrigada e até o próximo episódio. Tchau, tchau!